Você já jogou Stumble Guys? Aquele joguinho colorido, simples, cheio de personagens engraçados tropeçando e caindo. Você ri, se diverte e nem imagina o que há por trás daquele jogo inocente. Porque o que você não sabe é que o Stumble Guys tem uma origem muito mais sombria e cruel do que você pode imaginar. Em 10 de janeiro de 2019, um laboratório escondido na periferia de uma cidade esquecida pelo mundo começava uma série de experimentos que mudaria para sempre o conceito de jogo. Esse laboratório se chamava Testskytica. A fachada era de um centro de desenvolvimento de tecnologia. A realidade era bem mais macabra. Cientistas ali não estavam apenas criando softwares ou jogos. Eles estavam criando uma arena de morte disfarçada de competição. Eles sequestravam pessoas, jovens, adultos, qualquer um que fosse o alvo certo. Até 32 vítimas por vez, todas trazidas sem saber o que as aguardava. O que parecia ser um simples jogo de resistência logo se tornava um pesadelo imenso e implacável. O processo era simples, mas terrível. Antes de começarem os testes, todos os prisioneiros eram forçados a beber uma fórmula experimental. A substância não era visível, mas a dor que ela causava era indescritível. À medida que descia pela garganta, os corpos dos capturados começavam a se transformar. Os olhos se tornavam completamente negros, sem as escleras brancas. O nariz e as orelhas se desintegravam. O cabelo, no caso dos homens, era completamente raspado até que seus crânios ficassem expostos. Mas o mais perturbador era o rosto. As bocas eram costuradas com arame de aço, e os dedos selados, tornando-os incapazes de agir com liberdade. A transformação não parava por aí. Aqueles que resistiam, que ainda conseguiam reagir de alguma forma, eram mutados. Alguns se tornavam criaturas horríveis, galinhas gigantes, ursos deformados, leões com patas humanas, ou até tubarões monstruosos que caminhavam como homens, suas bocas ainda ensanguentadas, como se a morte fosse um dos seus maiores prazeres. Outros, mais sortudos, eram forçados a usar roupas ridículas. Camisas laranja e calças azuis para os homens. Camisas rosas e calças pretas para as mulheres. Parecia um código, uma identificação para os jogadores em sua forma mais degradante. Quando os testes finalmente começavam, os prisioneiros eram jogados em um campo de batalha insano, uma série de obstáculos que não apenas desafiavam suas habilidades físicas, mas testavam até os limites mais profundos da dor e do sofrimento. Primeira fase: corrida. Uma linha de chegada distante, mas o caminho até lá era marcado por armadilhas cruéis, martelos gigantes que esmagavam os corpos em segundos, plataformas que se abriam e engoliam quem fosse mais lento. Cada passo podia ser o último. A cada queda, uma morte. A cada vitória, uma dor insuportável que se estendia pela pele que ainda restava. Laser tracer era a fase mais temida. Uma pista marcada por raios laser, mortais para qualquer um que fosse atingido. Quando o feixe atingia um corpo, era como se a carne se derretesse. Os ossos estalavam, se partiam. Não restava nada, a não ser a lembrança de quem, talvez, um dia tivesse sido humano. Na fase Lost Temple, os prisioneiros eram lançados em uma sala cheia de estacas de ferro que saíam do chão sem aviso. O som das estacas atravessando carne e ossos ecoava por todo o ambiente. Quem caía nesse cenário era destroçado. Gritos de dor ecoavam enquanto o sangue espalhava, tingindo o chão. Tillyfall, a fase final, era o ápice da crueldade. Uma ponte feita de ladrilhos, onde alguns estavam fixos e outros, completamente instáveis. Só havia um caminho, mas a escolha era fatal. Se o ladrilho errado fosse pisado, o jogador caía. E nunca mais voltava. A escuridão tomava conta, e ninguém sabia para onde os corpos eram levados. Alguns relatos falam de sons abafados, como se os caídos estivessem tentando sair daquelas profundezas infernais, mas sem sucesso. Quem não aceitava a competição, quem se negava a seguir as regras do jogo, tinha um destino ainda pior. Era levado para um setor isolado, onde os cientistas continuavam a fazer experiências. Nenhuma dor era suficiente. Nenhum teste era final.
A tortura era interminável. O que acontecia depois, ninguém sabia. As pessoas que desapareciam ali eram, na maioria das vezes, esquecidas para sempre. E o pior, as poucas almas que sobreviveram a tudo isso, aquelas que conseguiram suportar os horrores de cada fase, eram trancadas. As portas eram fechadas. Eles eram mantidos vivos, mas como cascas vazias. E o ciclo nunca se quebrava. Quando o número de sobreviventes diminuía, mais vítimas eram sequestradas, mais pessoas trazidas para a arena da morte. Isso foi o que durou 2 anos. Até que um dia, alguém que havia escapado de um dos testes, que conseguiu sobreviver a um ciclo, fez uma ligação anônima. A polícia recebeu a informação e correu para o local. O que encontraram foi um cenário de horrores indescritíveis. Corpos empilhados. Vídeos que mostravam as mortes em detalhes. E quando a polícia achou que tudo estava terminado, o pior ainda estava por vir. Um dos cientistas, o responsável pela maior parte da crueldade, não foi preso. Ele desistiu da sua vida de experimentos. E foi aí que ele cometeu seu maior erro. Ele usou o que sabia, pegou as ideias distorcidas, e as transformou em algo inofensivo para o público. Criou os jogos Tumble Gas, mas em uma versão suavizada, com cores alegres, personagens fofinhos e desafios leves. Ele pensou que poderia se redimir com isso. Que talvez, criando algo engraçado, ele apagaria o mal que havia criado. Mas ele estava errado. A primeira versão do jogo, Stumble.exe, nunca foi realmente apagada. Ela foi escondida, enterrada na Deep Web, longe dos olhos inocentes. E quem teve a coragem de jogar, relataram algo muito estranho. Os personagens de alguma forma, pareciam vivos. Às vezes, um sussurro vinha de seus ouvidos. Às vezes, você viu um dos jogadores cair e, em vez de desaparecer, continuava a gritar, mesmo depois de ser eliminado. E você quer saber o que é mais perturbador? Eu fui uma das cobaias. Eu fui um dos sobreviventes.